Vamos lá, finalmente. Então, essa aula, a terceira aula, a gente vai falar então daqueles fatores intrínsecos que estão relacionados aos alimentos. Então, quando a gente fala de deterioração de alimentos, a gente tem fatores que são intrínsecos a ele, e o que a gente vai comentar nesse pedacinho dessa aula, desse módulo, é a atividade de água, o pH, o potencial de óxido-redução, disponibilidade de nutrientes e flora inicial. E existem outros fatores que vão ficar para a próxima aula. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de deterioração de alimentos, a gente fala de deterioração microbiana, geralmente ele é mais visível, que mais aparece, e também tem reações químicas e bioquímicas que ajudam a degradar o alimento, como uma oxidação, e algumas coisas que a gente vai discutir bem rapidinho. Então, quem não tem nenhuma noção sobre os fatores intrínsecos, nunca ouviu falar sobre isso, eu sugiro parar um pouquinho o vídeo aqui e dar uma lida, né, nesse artigo que eu deixei de sugestão. E quem já tem noção e já sabe um pouco mais, pode vir direto comigo aqui. Então, agora considerando que está todo mundo nivelado, quem já leu ou quem não precisava ler. Então, qual que vai deteriorar mais rápido? Quando a gente pega um queijo, aqui é um queijo típico do Brasil, chamado queijo Minas, Frescal, ou um queijo parmesão, né? Então, mesmo quem nunca experimentou esse queijo, dá para ver que ele é um queijo de alta água ligada, água livre. E esse queijo, ele dura uma semana, mais ou menos, na geladeira, né? Então, ele chama até frescal, porque tem que ser consumido fresco. Já o queijo parmesão, ele pode ser, inclusive, deixado de propósito, né? Para acontecer reações de maturação, ainda na indústria, por muito tempo, anos, né? Então, obviamente, esse aqui vai deteriorar mais rápido. E o que está mais ligado a essa deterioração rápida não é nem a água que ele tem, né? É a água, mas por quê? Ele tem dois tipos de água. Tem a água total, que é a água fortemente ligada, e a água livre. E essa água aqui ele tem, que é a água que está disponível para reações químicas, para os microbianos, para reações microbianas, a gente diz que é a atividade de água, que é a água livre do alimento. Então, a atividade de água, o que que é? É a água disponível para crescimento de micro-organismo. É a água aqui, a gente pode ter um cenário não bom, inclusive, né, que é utilizado para os micro-organismos ou para reações de degradação de alimentos. E ela é diferente do conceito de umidade. Umidade seria toda a água do alimento. Então, é a água ligada, mas essa água que é livre para reações químicas, né? Então, é a água total, que é essa água fortemente ligada, e mais a água disponível, que é essa atividade de água que a gente considera. Então, quando a gente vai falar em reações de degradação ou microbiana, o que interessa para a gente saber? A água que está disponível, ou seja, a atividade de água. Tem um professor americano, chama Ted Labuza, e ele desenvolveu esse gráfico, que é muito usado por todo mundo que trabalha na indústria de alimentos, mais ou menos relacionando, tá em inglês, né? Eu dei uma traduzida aqui para vocês entenderem melhor. Então, assim, aqui embaixo tem atividade de água, que o 1 seria assim, uma água pura, né? E 0 uma coisa que não tem nada de água livre naquele produto. E aqui reações de degradação. Então, essa atividade de água, a gente vai de 0 a 1, ou dependendo do lugar, a gente pode falar em porcentagem também, então seria até 100. Se vocês repararem, tem várias coisas aqui outras reações de escurecimento no enzimático, a solubilização de perda de nutrientes, atividade enzimática, mas, em geral, a primeira coisa que a gente bate o olho aqui seria nisso que está em vermelho, que seriam essa faixa, até uma desconfiguradinha, é tudo isso aqui, então seria a partir de fungos, leveduras e bactérias. Então, a degradação microbiana dele, e vocês podem reparar o quê? Quanto mais a gente anda secando o alimento, mais a gente foge da atividade de água que eles conseguiriam se desenvolver, pelo menos a maioria deles. Então, a gente classifica os micro-organismos e a facilidade dele de desenvolver de acordo com a atividade de água do alimento. Então, alimentos com alta atividade de água, acima de 0,85, a gente fala que eles são muito suscetíveis à alteração, como a gente viu no gráfico. Intermediárias seriam de 0,6 a 0,8, seriam apenas alguns micro-organismos, que eles têm facilidade de crescer em meio, ter uma osmose muito grande, então, específicos, né?
E baixa atividade de água, abaixo de 0,6, praticamente não tem crescimento. Não quer dizer que um esporo não esteja sobrevivendo, só quer dizer que ele não consegue se desenvolver enquanto ele está naquela atividade de água baixinha, tá? Então, se a gente pegar um leite em pó, por exemplo, ele pode estar, o micro-organismo pode até ter conseguido, não deveria, né, mas ele poderia estar aqui presente, mas ele não consegue se desenvolver. No momento que eu ponho esse leite em pó ou qualquer outro alimento num meio aquoso, no caso do leite em pó, eu dissolvo ele em água, aí ele vai se deteriorar muito mais rapidamente, porque ele tem total condição de crescimento, tá? Se a gente pensar nesse outro cenário aqui, qual se deteriora mais rapidamente, uma carne crua ou uma carne fermentada, no caso aqui um salame? É claro que o salame dura muito mais, né? E por que que ele dura mais que uma carne fresca? Então, tem já o quesito da atividade, já a gente comentou, pode ser um aspecto, mas aqui eu queria chamar a atenção para o pH dele, né? O que que é esse pH, então? Quanto que ele vai ter de acidez ali? Por que que isso influencia ou não influencia? Só para vocês terem uma ideia, como é muito mais difícil para alguns patógenos, principalmente, crescerem em meio ácido, esse aqui é um trabalho onde eles puseram cocô com patógenos, né, e plaquearam no meio não ácido e ácido. O meio ácido não cresceu nada, no meio não ácido cresceu muito, né? Isso aqui é só para fixar a lembrança, mas assim, o meio ácido geralmente ele não favorece o crescimento dos patógenos, tá? Então, a produção de ácido, que muitas vezes ela também tem, no caso do fermentado, do salame que eu mostrei, ou do iogurte, a gente vai ter sabores que vão gerar, as pessoas podem realmente apreciar o que a acidez causa no alimento, mas ela também é um fator milenar de conservação, né? Então, se a gente pegar como que os alimentos se classificam quanto a pH, a gente vai ver que eles são pouco ácidos, meio ácidos, ácidos e muito ácidos. Por que eu tenho uma caixinha vermelha aqui em cima? Eu destaquei os pouco ácidos e muito ácidos, porque aqui a gente tem o risco de crescimento de Clostridium botulinum, que é aquele Clostridium perigoso, causa a paralisia dos músculos, que eu comentei na aula dos riscos, né? Então, acima de 4,5, a indústria precisa tomar cuidados excessivos com o Clostridium. Por quê? Porque o esporo dele, estando no meio, ele tem uma facilidade enorme de crescer, porque é um meio agradável para ele, tá? Então, se a gente pegar um peixe cru agora, ou um peixe, a sardinha que é no caso, né? Ou ela enlatada, esterilizada, claro que essa aqui vai durar mais, né? O potencial de oxirredução também influencia a vida útil de um alimento. Esse aqui tem outras coisas, né, além disso. Mas, por exemplo, se eu tenho micro-organismos aeróbios, anaeróbios, facultativos ou microaerófilos, ou seja, o micro-organismo ele requer oxigênio às vezes para crescer, é chamado aeróbio. Ou ele cresce na ausência total de oxigênio, né, anaeróbio. Se a gente vai por dentro de uma lata e essa lata tem vácuo, então eu conservei, claro, porque eu fiz um tratamento térmico bem intenso para matar meu micro-organismo, mas eu também garanti que não tem oxigênio dentro da lata, caso tenha alguma coisa que iria se desenvolver por causa do oxigênio, tá? E tem aqueles também são facultativos ou não. Lembrando do Clostridium de novo, fazer uma chamada aqui. O Clostridium gosta da ausência de oxigênio, né? Então, é um exemplo onde eu posso favorecer o crescimento de um micro-organismo com o meio. Pensando nesse outro universo aqui, qual deteriora mais rápido? Um leite ou uma manteiga? O leite deteriora mais rápido por quê? Porque ele tem muito mais nutrientes disponíveis para o micro-organismo, que o micro-organismo também precisa comer, assim como a gente. Então, no leite eu tenho carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, quer dizer, uma fonte super rica para ele crescer, principalmente considerando o carboidrato, que é uma coisa bem importante para o crescimento de micro-organismos. Isso pode ser importante, desejável, se eu quiser, por exemplo, fazer um leite fermentado, ou um queijo com fermentação. Então, é muito bom que ele tenha já essa natureza própria para crescimento microbiano. Quando a gente vê aqui, ó, qual deteriora mais rápido, né? Uma carne bem embalada, bem feitos os cortes, fechada, garantindo não ter contaminação, ou uma carne de qualquer jeito, armazenada de qualquer jeito. Obviamente, nesse segundo cenário dá até arrepio, mas é porque a flora inicial do que tem no micro-organismo ela é muito importante. Eu estou, claro, trazendo um cenário horroroso aqui, onde essa carne está totalmente suscetível à contaminação microbiana, né? E, logicamente, a gente deve evitar no nosso cenário. E como que a gente evita essa contaminação microbiana? Com
aquelas boas práticas que a gente comentou, aquele mínimo de lavar os alimentos, lavar as mãos e tudo mais, e outras coisas que vocês vão ver depois mais detalhado, né? Então, quando a gente fala dos fatores intrínsecos ao alimento, eu comentei alguns aqui, eu preciso conhecer meu alimento, né? Então, se eu tenho a manteiga, no caso do qual estraga mais rápido nutrientes lá do leite e a manteiga não tem nutriente para o micro-organismo, né? Ele precisa ter nutriente, é praticamente só gordura. Então, eu tenho muito pouca coisa ali para crescer o micro-organismo, a menos que eu não prepare o alimento corretamente, né? Então, tem alimentos que dão menos preocupação em alguns sentidos e outros dão mais em outros sentidos, depende do que aquele alimento tem, né? Então, agora, esses fatores são intrínsecos ao alimento, mas tem fatores que são externos e não relacionados ao alimento, e aí, esses externos é que vai ser os extrínsecos que a gente vai ver na próxima aula. Obrigada, pessoal. Então, a bibliografia recomendada aqui, muito obrigada. Podem sair.